Hello guys, Teacher Valdi here, Teacher Laís and David. Hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais. Sejam bem-vindos, obrigada pela disponibilidade de vocês em estarem aqui. E eu queria perguntar pra você, quem que é o David e quem é a Laís? Pode começar. Não, pode começar. Bom, a Laís, nós somos missionários em tempo integral. Mas como você disse, eu também dou aula de inglês e tudo isso por conta do propósito mesmo, assim como você entende muito mais do que eu a respeito disso, o quão importante é a língua estrangeira, ainda mais o inglês para o chamado missionário, enfim, então a gente basicamente vive a nossa vida assim, a gente vive por fé, então o David já está há muitos anos na missão, eu só uns 3 aninhos aí, mas tem sido incrível. E a gente tem usado tudo isso que Deus está dando e capacitando para usar na missão mesmo. O David, ele é italiano, né? É assim que se pronuncia o teu nome mesmo? Davide. David. David. Ele é italiano, eu moro no Brasil faz 2 anos e meio, mais ou menos. Casei com a Laís 3 meses atrás. A gente está nessa nova fase da nossa vida. Vivendo o propósito junto, né? A gente tem visto o quão é bom, né? Viver um propósito junto, viver com uma pessoa que te segue, te acompanha, agrega, sabe, no que Deus te chama para fazer. Como a Laís já falou, faz já vários anos que eu estou na missão. Comecei lá na Itália. Eu me converti lá na Itália, nasci e cresci em uma família cristã, um lar cristão. A minha missão começou lá, faz só 2 anos e meio que estou aqui no Brasil e a gente está viajando pelo Brasil. A última missão que a gente fez foi na Amazônia, né? Por 15 dias, com mais de 120 pessoas em um barco. E a gente vive de missão, a gente vê quão poderoso sabe, fazer parte dessa obra missionária que Deus tem para cada um de nós. Então, esse é o David agora. Molto piacere. E como que vocês se conheceram? Então faz 2 anos e meio que tá aqui no Brasil, mas vocês se conheceram aqui, se conheceram em uma outra missão? Como que foi a história de vocês? É loucura, né? Basicamente, a minha irmã e meu cunhado, eles foram morar um tempo na Itália e nisso o David já conhecia um pouco eles, mas não tanto, e foi de fato lá onde eles estavam lá fazendo, também foi totalmente missão, totalmente voltado para isso. Então foi no meio da pandemia, eles estavam morando lá, estavam no meio do lockdown, então aquela coisa louca assim. E eles começaram a orar, sair pra pregar, chamando o David junto, e aí eles começaram a virar um time mesmo, eles começaram a pregar, ter tempo de oração, enfim. E aí nisso eles me ligavam assim, toda semana, falando, ai, tem um italiano na sua cara, você é homem, você não tá entendendo. Vocês têm que se conhecer e tudo mais. Eu falava, mas... E nós dois, a gente tava já há 5 anos sem se relacionar com ninguém. Eu, desde que me converti, eu não tinha pretensão disso ainda. Então tava tudo muito fechado. Eu falava pra eles, não, agora não é a hora. Não, é mais um que vocês querem me apresentar? Meu Deus do céu, né? Aquela loucura. E aí, Deus foi movendo as coisas quando eles vieram literalmente só pra visitar o Brasil em 2021, começo de 2021, final de 2020 pra 2021. Deus moveu as coisas e o David veio junto. E aí a gente se conheceu, depois de 2 meses, 2 meses, a gente já tava namorando. Sim. Mas foi um presente de Deus mesmo na minha vida, porque como eu falei, né, ele agregou na minha vida. Eu fiquei também 5 anos sem me relacionar com ninguém, vivendo esse tempo de espera, até que de alguma forma Deus, sabe, formou em mim um caráter pronto para começar a me relacionar. Eu estava completamente envolvido já na obra, na missão, só que chegou uma hora que eu falei, cara,
como queria alguém ao meu lado para eu compartilhar com essa pessoa o que eu tô vivendo. Foi exatamente nesse momento que eu percebi que eu estava pronto para começar um relacionamento. Aí começou quando eu cheguei no Brasil, né? Eu cheguei com o Luca, com a Letícia, eu vi a Laís, me apaixonei, olhei, falei, Deus, por favor. Amor à primeira vez. Por favor, faz ela se apaixonar também por mim. Que bom que deu certo, né? Já tinha o Camille da irmã e do... Que bom que Cunhada. dois anos e meio depois estão aqui. A gente se conheceu assim, basicamente. Eles já estavam orando com certeza, né? Pra vocês. Com certeza. Ai, Com que bênção. certeza. E quando você veio pro Brasil, você já tinha certeza de que essa era uma das nações que Deus chamou? Ou lá na Itália, já andando com o Luca e com a Letícia, Deus já estava colocando essa chama pelo Brasil no teu coração? Na verdade, antes do Luca e da Letícia, Deus colocou essa chama, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu já sabia que o Brasil fazia parte dos planos de Deus. Porque eu cheguei no Brasil antes do 2020. Uhum. Eu vim aqui, passei um mês. Eu vim junto com outro meu amigo para pregar em algumas igrejas, tá? Passei um mês aqui. Vim também para o Descent, sabe? Sim. E depois desse evento... Depois dessa pandemia, né? Depois desse evento, eu fui em algumas igrejas, tal, para pregar. Passei um mês aqui, depois voltei na Itália. Chegou a pandemia, todo mundo fechado em casa. E no verão daquele mesmo ano, onde a pandemia começou a terminar e tudo mais, o Luca e a Letícia chegou na Itália. Eu conheci eles, a gente passou 4 meses juntos. E em janeiro a gente voltou para o Brasil. E aí eu de volta, em menos de um ano, eu estava de novo no Brasil. Então, tipo, Deus estava literalmente abrindo a porta do Brasil para mim, mas isso foi algo que 3 anos antes Deus já estava começando a colocar no meu coração. Eu estava lá me preparando para isso, obedecendo, buscando em Deus, sabe, a oportunidade mesmo de vir para cá. E as pessoas, né, os brasileiros, assim, pelo menos eu já tive a experiência de fazer missão em outro país, e parece que quando tu fala que tu é de outra nação, o pessoal quer ouvir aquilo que tu... Não, mas por que aquela pessoa saiu do país natal, deixou tudo e veio pra esse lugar falar de Cristo, né? Então, como que tu sentiu, assim, essa recepção dos brasileiros? Porque no começo ali tu tinha um pouco de dificuldade com o idioma, depois Deus te deu a graça de conseguir falar fluentemente, né? É que Deus foi construindo, sabe, posso falar assim, Deus foi construindo a minha chegada aqui de uma forma muito perfeita, porque, tipo, antes de eu chegar no Brasil, eu morei 6 meses com um casal de pastores brasileiros. Uau. Entendeu? Lá na Itália, no norte da Itália, junto com esse meu amigo também, que ele é brasileiro. Eles foram enviados lá na Itália para começar uma missão, uma igreja. Eu acabei ficando lá com eles por 6 meses, ajudando eles a implantar essa igreja. Eles falavam português, eles não falavam italiano, entendeu? Sou filho deles, que era esse meu amigo, ele falava italiano, mas o tempo todo eu via, sabe, eu via eles falarem português. Então isso foi, de alguma forma, eu treinei o meu ouvido, muito sabe? Muito importante, né? Comecei também a conhecer um pouco a cultura de um brasileiro dentro de casa, né? Então isso me ajudou bastante. Mas... Como é importante, né, a gente não só ir para uma nação, mas a gente conhecer a cultura e também, de certa maneira, se adequar, né? Exatamente. A recepção do brasileiro foi maravilhosa, né? O brasileiro é incrível, é aberto, receptivo. Imagina também um europeu vir no Brasil. Você não sente... a gente foi fazer missão na Inglaterra, foi totalmente diferente. Você não sente o choque, sabe, aceitam, cultural. Né? Agora o brasileiro para a Europa aí já é diferente, né? Sim. Mas assim, o negócio também eu não tive muito esse negócio de dificuldade em relação ao idioma, porque eu fiquei só uma semana sem conseguir, tipo, me relacionar
me falar com as pessoas, porque de repente o português começou a sair. Já estava se alimentando de português, né? Exatamente, então foi natural. E pra ti, Laís, como que foi então fazer essa missão na Inglaterra, usar o inglês, né? Agora, eu amei. real. Um pouco diferente o inglês britânico, né? Bem diferente. Eu tô muito acostumada com o inglês americano, né? Então, pra mim, quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, as expressões totalmente diferentes. Então, o bom é que assim, né, como eu já tinha um pouquinho mais de contato, eu usei ali um pouquinho do inglês britânico que eu tinha, as expressões. Mas é super diferente, né? Porque quando eu fiz uma escola missionária nos Estados Unidos, no Havaí, era totalmente americano, né, o inglês. Então eu não tive tanto contato com o inglês britânico. Quando a gente foi lá, foi muito bom, mas existe muito essa diferença. Então por isso que é bom a gente sempre ficar atenta a essas diferenças dos idiomas, assim como, por exemplo, na Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, sempre tem essas diferenças, né? E na Inglaterra não foi diferente, então eu lembro que assim, eu pedi alguma coisa no mercado com meu sotaque bem americano, assim, as pessoas ficavam, o quê? Oi? Aí eu ia lá e falava, tá bom, deixa eu fazer o meu sotaque de British aqui, pra ver se as pessoas me entendem. E aí elas entendiam, então foi basicamente isso. Mas foi muito bom, eu tive a oportunidade de traduzir também o Luca lá pro inglês. Então, porque a gente foi em muitas igrejas pregar onde as pessoas, metade eram brasileiras, outras eram inglesas, então a gente tinha essa coisa de tradução, né? Então foi aí que eu comecei essa parte de traduzir, achei muito incrível, muito legal mesmo. Você tem que pensar muito rápido, mas é muito bom. E você consegue colocar o inglês na prática, né? Então são nesses momentos que você coloca o inglês que você estudou durante anos, que você praticou, que você viu em séries, filmes, você coloca ali na prática e você vê que realmente dá certo, né? Os estudos, eles realmente valem a pena, porque é ali que você coloca em prática e você vê que você realmente aprendeu. Você colocou na prática, você falou, nossa, eu realmente evoluí e tô bem no inglês. Então isso é muito importante. Tem que se jogar no fogo, né? Tem que se jogar, tem que dar a cara a tapa. E qual que é o conselho que vocês dão, né, para brasileiros que têm chamado para uma nação específica, ou tem aquela questão assim de estudar fora do Brasil, trabalhar e precisam do inglês, do italiano, do espanhol, de algum outro idioma? Qual que é o conselho que vocês dão? Bom, eu posso dar o meu conselho, tipo o conselho de uma pessoa que não fala ainda inglês, né? Tem uma professora ainda. Conselho de uma pessoa que não fala ainda inglês, mas que tipo fala português e tá em uma nação que não é a nação dele. O quão importante você tipo tá em um país é você saber falar o idioma daquele país, daquela nação. Por quê? Porque, cara, se de alguma forma eu não falasse em português, tudo que eu tô vivendo com Deus, pra Deus aqui no Brasil, e eu não podia viver, não ia viver isso, entendeu? Porque poucas pessoas falam italiano fluente a ponto de fazer uma tradução, né? Quase ninguém, eu ainda não vi ninguém, não encontrei ninguém aqui no Brasil que falasse italiano. Tipo, fluente, capaz de traduzir, capaz de ter uma comunicação comigo, uma conversa comigo, ninguém. Eu sou o básico. 6 meses intensivos, sou o básico. Mas a mesma coisa, você lá na Inglaterra, tô falando também isso por quê? Porque eu também fui na Inglaterra, em um país onde eu não falo inglês. Uau. Então eu vi, tipo, você vai se escondendo, entendeu? Para não ter nenhuma conversa, porque você fica com vergonha, fica tipo literalmente sem saber o que fazer, aonde ir, sempre fica dependendo do outro. Eu sempre dependia da Laís para eu me comunicar, falar, orar, pregar, sabe? É você se sentir impotente, sabe? Então, para mim, o conselho cara, se Deus colocou uma nação, um país, um lugar no seu coração, investe tempo, se prepara, começa a consumir conteúdo daquela língua, começa a ouvir pregações, a ler coisas em inglês, a ler coisas, no meu caso eu comecei a ler coisas em português, a ouvir pregações em português, louvores em português, e aí comecei a treinar o meu ouvido. Eu comecei a perceber que eu passei por um processo, né? Eu comecei a entender tudo em português, eu não falava nada. Apareceu. Entendeu? Cheguei lá, entendia tudo, gente, parecia assim um negócio de um outro planeta, mas falar não saía, né? Isso, really? Oh, uau! Mas isso já me dava uma noção, isso já me ajuda. Esse negócio de entender a língua, mesmo não falando, isso me ajudava
a entender a cultura, entendeu? Isso já é muito importante, porque muitas vezes a gente pode chegar em um país e não entende nem a cultura, né? Justamente porque não sabe a língua, porque não conhece o idioma, entendeu? Porque o idioma é cultura, né? E tem que entrar na cultura, né? Exatamente. Não tem como. Então, cara, esse tempo, antes do envio, é esse tempo de preparo, sabe? Mas me preparar com o quê? Se prepara literalmente com a sua comunicação. Como vai ser a sua comunicação com as pessoas? Porque, cara, eu às vezes eu vivo ainda isso com português. Porque a Laís sabe, às vezes eu volto mesmo falando fluente. Super bem, né? Mas eu falo, cara, tem coisas que eu queria expressar de uma forma diferente, do jeito que eu sou. É porque é a sua segunda língua, né? A gente nunca vai falar da forma que a gente fala na nossa primeira língua, na nossa segunda. E tem as expressões regionais, né? Isso. O BAC do Rio Grande do Sul, que é totalmente diferente. Aí você se vê um pouco limitado, né, no idioma. Até mesmo naquilo que você quer passar, no que você quer falar. Só por isso que eu acredito que esse tempo de preparo, assim, de estudo mesmo é isso que você falou, assim, de consumir é muito interessante, porque volta e meia eu abro cultos lá de igrejas na Itália e eu fico ouvindo, assim. Fico ouvindo, coloco a Bíblia em italiano, fico ouvindo, tipo assim, tá, beleza, tô consumindo algo ali pra não perder o que pelo menos eu já consegui aprender, né? Então faz totalmente diferença. E você, como teacher, né? O que você diria, assim, para esses alunos que estão nesse processo de queimar por uma nação e se preparar para esse lugar? Eu acho que assim como o David falou, a gente precisa estudar. Não tem muito, infelizmente, né? Se pudesse ser aquela coisa mágica que tá tudo certo, a gente começa a falar uma língua, mas o inglês é isso, né? O inglês é prática. E assim, por mais que você tenha um chamado específico para uma nação que a primeira língua de fato não é o inglês, ainda assim o inglês é uma língua universal. Então é necessário a gente aprender inglês. Eu acho que assim, antes de todas as outras línguas, antes de você colocar, sei lá, até uma língua específica, ter o inglês é muito bom. Porque não só se você for num país onde, sei lá, a língua, por exemplo, a língua é alemã, mas a língua alemã, ela provém muito do idioma inglês, da língua inglesa, a estrutura dele. Então se você souber o inglês antes, o alemão é muito mais fácil para você aprender. Então, você vê como o inglês ele tá presente na nossa realidade sem a gente saber muito, assim, ele tá enraizado. Até mesmo no italiano, né? Até mesmo no italiano. Autobus. Eles usam muitas palavras no italiano em inglês. O vocabulário italiano tem palavras em inglês, né? Por exemplo, quando você vai ter a placa na rua de pare, um deles é stop, mesmo sendo italiano. Não é pare. Então, você vê o quanto o inglês é muito usado, por isso que é a primeira língua, a língua mais falada, né? Então, eu acho que é isso, é a gente praticar, igual o David falou, ler muito, assistir série, filme, sempre legendado, pelo amor de Deus, porque isso vai ajudar muito na parte da pronúncia também. Eu acho que da comunicação vai ficar algo mais informal também, não vai ter o inglês muito na caixa, mas algo que você consiga se comunicar com todo mundo. Super importante. E como que é o cristianismo lá na Itália? Sim. Bom, acredito que nos últimos anos o cristianismo tá crescendo bastante, né? Tá crescendo bastante também porque tem uma onda de jovens que de alguma forma estão se comprometendo, sabe? Estão tendo encontros reais com Deus. Mais do que jovens, também líderes, assim, segundo o coração de Deus, que com uma mentalidade um pouco mais evoluída, sabe? Um pouco mais jovem mesmo, eles conseguiram de alguma forma mudar a linguagem para alcançar esse povo jovem, né? Porque antes disso a maioria era um povo entre os 40 a 60 anos, né? Essa era a maioria que você via dentro das igrejas, isso era a percentagem mais ou menos, a faixa etária, né? Agora você vê que o evangelho está tomando uma forma diferente, tipo tem algo de fresh, sabe, na realidade cristã lá na Itália, justamente porque tem jovens que estão começando a entender um pouco mais o que é o evangelho, o que oferece o evangelho, né? Então você vê jovens se comprometendo com o reino de Deus, dando literalmente, colocando à disposição de Deus os dons, os talentos que todos os jovens têm, né?
essa capacidade de se comunicar, de se relacionar de uma forma um pouco diferente do que as gerações passadas. Então, isso de alguma forma está multiplicando o alcance, né, do Evangelho, justamente porque na Itália agora tem uma geração de jovens que estão se encontrando com Jesus. Amém. Coisa que aqui no Brasil já faz alguns anos. Aconteceu, né? Exatamente. Você vê um Evangelho jovens, você vê jovens que querem, sabe, viver no reino de Deus, porque é bom viver no reino de Deus, não é um preconceito, não é algo que eles têm vergonha, sabe, de expor, de comunicar, até mesmo quando eu cheguei no Brasil eu achei assim muito diferente, jovens de qualquer idade, de adolescentes, sei lá, 18 anos, 20 anos lá no Instagram, tipo, pregando o evangelho, colocando a cara lá para passar uma mensagem sem nenhuma vergonha. Tipo, para mim isso era muito diferente. Novo ainda. Entendeu? Era muito novo. Eu sabia que estava acontecendo na Itália, mas estava ainda, tipo, sabe? Lá ainda não é muito popular, né? As redes sociais igual são aqui, né? Nos Estados Unidos. Então isso começou a crescer. Por quê? Porque também tem... Deus de alguma forma levantou líderes com uma mentalidade assim... focada em alcançar jovens, né? Sim. Então, eles também, a forma de comunicar o evangelho, sabe, deles, é diferente. Então, jovens começaram a como posso falar? Começaram a se identificar nessa linguagem. Então, isso abriu porta, sabe, para um novo... uma nova forma de viver o evangelho, que não é só um evangelho denominacional, porque antes na Itália você via muito isso, né? Um evangelho apenas denominacional, mas que não tinha um grande impacto, né? nas gerações presentes. Até por conta da influência ali de Roma também, né? Ali a questão do Vaticano. Como que é naquela região ali a questão de igrejas, assim, vocês veem muitas igrejas cristãs evangélicas lá, ou ainda a maioria são igrejas católicas? Não, eu acredito que também esse mito, né, da igreja católica também não tem mais, porque tipo, claro, a igreja católica é a igreja de Estado, né, lá na Itália, onde tudo começou, onde tipo é a tradição, né, da Itália. Mas virou algo mais cultural. Mas virou algo mais cultural, tipo, virou algo... você, por exemplo, quando vem em Roma, a igreja de São Pietro, a Basílica de São Pietro, é um museu onde você vai lá para você visitar, mas não é a igreja onde, tipo, os romanos se identificam com aquilo. É tipo, só um ponto turístico, né? É um ponto turístico, exatamente. Então, tipo, ao redor disso existem também igrejas evangélicas, cristãs, assim, que estão crescendo, entendeu? Glória a Deus. Exatamente. Então, já se tornou algo cultural a igreja católica, entendeu? Entendi. Mas, na verdade, sempre foi assim. Aí, o catolicismo, na verdade, começou... Por quê? Porque o imperador entendeu que não podia parar os cristãos, os discípulos de Cristo, do caminho. Então, falando assim, cara, eu entendi, vamos fazer uma coisa? Ao invés de matar eles, que toda vez que a gente mata eles, essa mensagem vai se multiplicando, vamos se tornar aliados deles, vamos se tornar amigos deles. Então, foi literalmente por interesse, né? Aí você percebe que o negócio de catolicismo na Itália não é baseado sobre uma fé de experiência com Deus, mas mais cultural. Tipo os americanos que você conversa, eles são todos cristãos, né? Todos cristãos, mas eles não praticam, né? Cristão não Claro, no meio deles tem pessoas que têm literalmente uma fé genuína, com o coração... sim, mas agora acho que é isso mesmo que tipo a Itália está vivendo. Precisa de um toque do Espírito Santo, né? Eu tenho muita vontade de ir pra lá e ficar uns meses lá, tendo essa experiência de evangelismo, né? E acredito assim que acho que Deus ele tem movido assim, né? O Brasil tem promessas, vocês devem saber bastante das promessas que Deus tem, né? Então
Daí que vem a importância de nós nos prepararmos para o que Deus tem, né? Então, Sim. quando Deus ele nos enviar realmente, né? Sim. E quando você começou a ter essa chama para vir ao Brasil, você já tinha passaporte? Já. E você, já tinha passaporte? Já, isso é importante. Você vai dando os passos até Deus fazer o resto. Você vai fazendo o que é possível e Deus faz o impossível. Né? Eu sempre falo para os alunos da Inglês para Nações, né, que durante o curso eles têm que providenciar o passaporte. E aí eles têm esse suporte da escola para fazer o visto, né? Nós temos agora uma família que está indo embora para os Estados Unidos em novembro. Eles começaram aqui na escola conosco o inglês zerado. Começaram a família toda a fazer, foram fazer uma visita no país, né, para ver se era isso realmente que Deus tinha para eles, e agora eles estão indo para lá. Temos uma aluna que tá na Irlanda também, ela conversa, até a gente tem um outro podcast gravado aqui com ela também. Dê uma olhadinha aqui no YouTube que vocês vão encontrar bate-papo tudo sobre Irlanda com a Aline. E ela compartilha também um pouco lá sobre as características da Irlanda, né? Eu já convivi com pessoas, né, em missão, até mesmo na Europa, brasileiros também, que, cara, eles não conseguiram, não conseguiram por um motivo ou por um outro, eles não conseguiram organizar esse negócio com documentos, com passaporte e tudo mais, cara, acabaram vivendo essa missão praticamente na base missionária. Eles não podiam sair, não podiam ir para um lugar para o outro. Tem as restrições de vistos também, né? Porque se importante, né? Se o policial te pega, para, tal, cara, você volta pro Brasil. Depois você pode voltar só depois de 5 anos, né? Na Europa. Nos Estados Unidos não tem. Todo mundo, quem conhece um pouco da minha história pergunta, mas por que tu voltou pro Brasil? Porque eu tive a possibilidade de ficar lá sem a documentação. E eu queria ter ficado sem a documentação. E eu lembro que quando chegou a carta da imigração em casa, eu olhei assim, eu tava com as meninas que eu morava. E aí elas, fica, a gente ficou, estamos aqui 15 anos, tá tudo certo, não aconteceu nada. E eu falei, realmente, né, tô bem aqui, tô com trabalho, tô super bem na igreja, tava liderando na igreja, enfim, tava tudo certinho. Eu falei, quer saber de uma coisa, realmente não vou voltar pro Brasil. Eu peguei aquela carta, eu subi no meu quarto, eu guardei numa gaveta e eu esqueci. Só que o Espírito Santo começou a falar pra mim que aquilo não era o que ele tinha pra mim, não era. E aí eu fui no culto, Deus começou muito a ministrar comigo sobre a vida de José. E aí eu fiquei assim, beleza, né? Deus tá falando alguma coisa comigo, Josué e tal, e José. E aí um dia o Espírito Santo falou assim, eu preciso que você volte pro Brasil, você tem sua família lá ainda. Não tem como você ficar aqui. Aí eu peguei a carta, olhei a data que eu tinha aqui e comecei a vender. Vendi meu carro, vendi o meu quarto todo, vendi tudo que eu tinha. Voltei só com as malas de roupas e voltei pra cá. No dia que eu saí, eu falei, estou voltando porque não tem como fazer isso. Muitas pessoas deram certo fazendo isso lá, mas a que custo muitas vezes, né? A que custo? A que custo ficar lá. Então, assim, eu conheço pessoas que ficaram 10, 15 anos, decidiram voltar pro Brasil e nunca mais puderam voltar pra lá. Então não tem como, né? Não. A gente tem que trabalhar com aquela questão de ordem dentro do reino de Deus, né? Exatamente. Exatamente, eu acredito mesmo. Isso pode também... Porque, cara, isso limita também a missão, de alguma forma. Pode limitar, sabe? Porque se Deus te chamou para mais lugares, é para você se multiplicar naquilo que você faz, se expandir naquilo que você faz, cara... E você fica só naquilo exatamente, sair, né? Exatamente. Então, é muito importante mesmo tentar alinhar tudo. Com certeza. E aonde que nós podemos encontrar vocês? Nas redes sociais? Tem canal, tem Instagram, TikTok? A gente tem o nosso Instagram aqui, a Laís Obar. O seu é... David Grosso, né? 97, né? O editor coloca aqui depois, né? Vamos ver se é esse mesmo, tem que dar uma conferida. A gente vai dar uma olhadinha, daí já coloca aqui também. Eu sou péssima, eu não sei se é Laís.bar ou Laís Underline, mas aí, tem procura ali. Tem também a página de missões que a gente tem, Outreach, né? Vocês recebem oferta lá também? Isso, vou colocar aqui também pra auxiliar. Isso.
A gente lá coloca tudo, né? Todas as nossas missões, os nossos próximos passos missionários. Ah, interessante. Então, Daí tem um campo para todos os missionários, ou daí a gente pode ofertar individualmente na... escolhi um missionário, mas tipo, oferta para aquele missionário. No caso da Outreach, quando você entra lá no link, você oferta para a missão Outreach, né? Agora lá acho que tipo cada perfil pessoal de cada missionário. Cada missionário. Também tem. Então tá bom. Gente, muito obrigada pelo tempo de Obrigada vocês. a Foi um vocês. prazer estar com vocês Obrigado. aqui. Deus continue usando a vida de vocês grandemente, não Amém. só no Brasil, mas Amém. em muitas outras nações. Amém. Obrigado. Galera, curtam aqui, já compartilhem também com os amigos de vocês, sigam eles nas redes sociais e também vamos deixar aqui no link na descrição do vídeo os sites, enfim, as redes sociais para que vocês possam, além de seguir eles, também semear, porque essa é uma maneira do reino continuar, né? O reino precisa de pessoas que estejam se levantando como mantenedoras. Bye bye, guys!